que você acha que é a parte mais relevante desse trabalho que vocês fizeram? Eu acho que foi um grande ganho para a comunidade científica em geral, então a gente conseguiu analisar um conjunto muito rico, um grande volume de dados, porque justamente o TCGA promoveu isso, eles coletaram informações de grande qualidade e a gente reuniu expertises aí ao redor do mundo com as colaborações que a gente tinha. Então, o que permitiu que a gente fizesse um trabalho de qualidade, o que para mim significa que a gente tinha as expertises necessárias para extrair do dado a informação que era mais relevante. E aí, do ponto de vista mais biológico, talvez, eu acho que a gente conseguiu o resultado final do nosso trabalho, que a gente propusesse uma nova classificação para os pacientes que tivessem glioma, Não propusesse, vocês propuseram. Sim, então isso permitiu que a gente... Calma. O resultado final do nosso trabalho foi uma proposta. Tá. Então, o resultado final do trabalho foi uma proposta de que os gliomas sejam classificados de uma forma diferente da que vem sendo feita atual. Então, além do diagnóstico histopatológico, que normalmente é feito na rotina laboratorial, enfim, nos serviços aí ao redor do mundo, se a gente conseguir, talvez a médio prazo, adicionar as informações moleculares, principalmente as informações de metilação de DNA, que a gente viu que eram as mais significantes, a gente consegue classificar melhor os pacientes com glioma e talvez dar uma melhor qualidade de vida para esses pacientes, porque eles vão ter um manejo terapêutico, uma abordagem terapêutica mais adequada e talvez um prolongamento aí, uma evolução clínica mais favorável. E a gente viu que tinha alguns pacientes que tinham uma evolução clínica diferente da esperada, baseado na histologia, e se a gente consegue, então, acho que o nosso papel, enquanto pesquisadores daqui para frente, a gente fez essa caracterização, essa descrição agora nesse momento, acho que o nosso papel daqui para frente é tentar entender melhor por que a gente tem essa discrepância, essa classificação, e principalmente tentar intervir no futuro aí, né, talvez com a ajuda de drogas, enfim, sempre com o objetivo final de melhorar a vida dos pacientes, dar talvez um tratamento melhor. Agora, você falou dessa confusão. Eu queria que você falasse, existem casos, explica qual é essa confusão. Então, quando se faz um diagnóstico de gliomas, é descrito já na literatura que tem uma variação aí diagnóstica. Se diferentes patologistas olharem a mesma lâmina do paciente, da mesma biópsia, existe uma discordância aí no diagnóstico importante. E além dessa discordância baseada apenas na histopatologia, alguns pacientes que são classificados aí com determinado tipo, do jeito que é feito hoje, existe uma discordância entre o diagnóstico e a evolução clínica esperada. Então, alguns pacientes que acreditam-se que poderiam ter uma sobrevida maior, eles não têm, e ao contrário. Então, o que a gente quis fazer nesse trabalho é utilizar esses dados aí, genômicos e epigenômicos que estavam disponíveis para essa grande quantidade de pacientes, para a gente tentar entender essa discordância aí clínica. E aí a gente viu que com a ajuda principalmente da metilação de DNA, mas também com algumas informações de mutação, a gente consegue substratificar e classificar melhor os pacientes. E perceber esses casos que ficariam de fora? Sim, então, com a ajuda da metilação do DNA, a gente consegue resolver melhor esses casos que antes eles não eram muito bem classificados. E daí Mas a consequência é o quê? Muda o tratamento dessas pessoas? Eu não sei se hoje a gente já consegue fazer dessa forma, mas eu acho que com os nossos trabalhos que a gente propõe fazer daqui para frente, e isso vai estar disponível para qualquer pesquisador fazer, é tentar entender por que tem essa discordância, esses subgrupos, e tentar entender por que um grupo tem uma sobrevida melhor, uma expectativa melhor, e se a gente consegue de alguma forma intervir e fazer com que todos tenham, obviamente, uma evolução mais favorável, né? O que é metilação de DNA? A metilação de DNA é um mecanismo epigenético que acontece nas nossas células. Então, a epigenética é um evento, talvez, que acontece fisiologicamente. Então, por exemplo, todas as nossas células do nosso corpo... Vamos começar de novo. A metilação, a
É um evento epigenética epigenético. acontece fisiologicamente não, acontece naturalmente no nosso corpo? Pode ser uma coisa mais Pode, acessível? natural. Em vez de fisiológico? Tá. O que é epigenética? A epigenética é um evento que acontece naturalmente, então todas as células, por exemplo, do meu organismo, elas têm o mesmo genoma. Então todas as células têm o mesmo material genético, a mesma receita no DNA. Acontece que a gente sabe que as nossas células são diferentes, então a célula da minha pele, por exemplo, é diferente da célula do meu cérebro. E o que faz essa diferença é justamente o epigenoma, que é o que está sobre o meu genoma. A gente pode fazer uma analogia assim. Então é o que está regulando o genoma e fazendo com que cada célula tenha um fenótipo diferente, um comportamento diferente. Um dos mecanismos epigenéticos que ocorrem é a metilação de DNA. Então é uma modificação química que acontece no DNA e que faz com que esse DNA seja regulado de uma forma diferente. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que quando a região promotora do gene, ou seja, a região que controla a expressão desse gene, ela está metilada, tem a presença desse grupo metil, esse gene está silenciado. Então, a gente sabe hoje em dia que não é exatamente dessa forma que acontece, mas de uma maneira geral, um gene que tem a sua região promotora metilada, ele está silenciado. Então, está acontecendo uma regulação epigenética desse gene. E a gente sabe hoje que a maioria dos genes é controlados epigeneticamente, então eles são regulados epigeneticamente. E uma metilação aberrante de DNA está associada já com o desenvolvimento de diversos tipos de tumores. Então é importante a gente estudar a metilação de DNA em câncer, por exemplo. A gente estuda porque a gente sabe que tem essa relação na metilação aberrante. Essa mudança epigenética é uma mutação do gene? Não, isso é importante ficar claro, não é uma mutação no gene. Então, o genoma, quando acontece a gente falar tem uma mutação no gene, é uma mudança que acontece no nível do genoma. Então, a sequência de bases do DNA, ela é alterada. O epigenoma não altera a sequência de bases do genoma. O epigenoma é o que está além do genoma, é o que está sobre o genoma, talvez, é o que está regulando esse genoma. O que pode até ser uma vantagem, porque é difícil a gente alterar a sequência de bases do genoma. Então, se um paciente tem uma mutação, por exemplo, é difícil a gente consertar essa mutação. E, pelo menos em teoria, é mais fácil a gente controlar o epigenoma. Então, a gente consegue regular isso. Então, talvez seja um alvo melhor para tratamento de doenças, a gente ter como alvo o epigenoma. Melhorou? Muito. Nossa. Para quais aspectos, quase físico-químicos, né? Mas quais aspectos biológicos quais aspectos moleculares nessas células vocês olharam para fazer esse trabalho? Tá, então uma das grandes vantagens do TCGA é justamente que, além dos dados clínicos, então a gente tinha todas as informações dos pacientes, a gente tinha diversos tipos de dados genômicos e epigenômicos moleculares. Então, a gente tinha dados de mutação de DNA que foram avaliados, tinha dados de alteração de número de cópias de cromossomos, dados de expressão gênica, dados de proteína, de proteômica e os dados de metilação de DNA. Então, nesse trabalho, a gente tinha diversos grupos isolados de pesquisadores que faziam essas análises e a gente integrava isso de uma forma muito eficiente, foi feito nesse caso. Então, semanalmente a gente se encontrava e os dados eram integrados. Quais são essas informações moleculares que vocês estudam no artigo? Então, no TCGA a gente tem disponível, além dos dados clínicos, então as informações, né, dos pacientes, a gente tem diversos tipos de informações genômicas, epigenômicas, moleculares. Então, por exemplo, a gente tem os dados de mutação de DNA desses pacientes, a gente tem os dados de alteração de cópia de número de cromossomo, dados de expressão gênica, de proteômica e de metilação de DNA, que foi o alvo do nosso estudo. Mas, na verdade, esse foi um estudo colaborativo, onde foram envolvidas diversas instituições e pesquisadores ao redor do mundo. E acho que foi a grande vantagem, então, desse grupo de trabalho, porque a gente tinha diversas pessoas com expertises diferentes trabalhando, analisando os dados, cada tipo de dado. No nosso caso, a gente foi responsável por analisar os dados de metilação de DNA, e onde a gente tinha reuniões semanais com o objetivo de discutir, então, os achados que a gente estava tendo e, principalmente, de tentar integrar os dados. Então, o que os dados de mutação, por exemplo, como eles poderiam ser somados e integrados aos dados de expressão gênica,
ou de metilação de DNA, sempre com o objetivo de entender melhor, então, a biologia do tumor, né, dos gliomas. Como vocês chegaram à conclusão de que a metilação do DNA era o melhor indicador para a classificação? Então, no início do trabalho a gente não sabia, então, como eu disse, cada grupo trabalhava na sua expertise, de um modo talvez independente, e aí teve um momento, e aí cada um mostrava os seus resultados, e teve um momento que a gente começou então a integrar esses dados. E aí a gente viu que a metilação de DNA era o melhor preditor, era o melhor classificador aí dos gliomas, porque quando a gente correlacionava com os dados clínicos, era o dado que a metilação de DNA era o dado que melhor classificava os pacientes que tinham essa correlação aí com a evolução clínica, ou seja, com a sobrevida. Eu não entendi. Você... Todos os dados que foram analisados, a gente sempre tenta correlacionar, então, porque os dados são utilizados, a gente tenta classificar os dados, né? Classificar as amostras ou os pacientes utilizando os marcadores em estudo e correlacionar isso ou com a biologia do tumor ou com a evolução clínica do paciente. E quando a gente tentava fazer isso com os dados de mutação, com de expressão gênica, por exemplo, a classificação dos pacientes não ficava tão clara, então não era possível dividi-los de uma forma que a gente conseguisse ver essa correlação com a biologia do tumor ou se o paciente sobrevivia melhor ou pior. E quando a gente tentou fazer isso com a metilação de DNA, a metilação de DNA se revelou o melhor classificador, né, dos pacientes, que a gente tinha uma melhor correlação, no nosso caso, tanto com a biologia do tumor, o que era legal, porque a gente conseguiu entender um pouco melhor, né, esses diferentes grupos de pacientes, tanto quanto com a evolução clínica. Então a gente conseguiu separar bem aí os pacientes de acordo com a sobrevida deles. Vocês encontraram novos genes relacionados à doença? Sim, esse trabalho ele reuniu os gliomas de alto e baixo grau e a gente viu tanto genes que já haviam sido descritos nesses dois tumores separadamente, então a gente confirmou esses achados anteriores e também vimos novos dados, então a gente foram observados novas mutações, por exemplo, e novos genes que estavam desregulados, novas vias. Então esse trabalho serviu tanto para confirmar os achados anteriores quanto para encontrar novos dados. Quantos genes vocês relacionaram aos gliomas? Tá, então, por exemplo, usando os dados de mutação, a gente confirmou dados que tinham sido encontrados anteriormente nos trabalhos, como a gente achou novos. Então, de mutação de DNA, por exemplo, a gente encontrou 75 genes que estavam significativamente mutados, né, entre as nossas amostras, sendo que 35 já haviam sido encontrados em trabalhos anteriores. 30? Sendo que... Não, a gente encontrou. A gente encontrou, por exemplo, 75 genes que estavam significativamente mutados nessas amostras, sendo que 30 já haviam sido descritos nos trabalhos anteriores, né, envolvendo gliomas de alto e baixo grau, e 45 foram encontrados novos agora, então, com os dados que a gente analisou nesse momento. E qual a importância de encontrar gene relacionado a uma doença? Tem diversas importâncias. Uma é para a gente entender mesmo como o glioma funciona, porque os genes que estão mutados podem estar envolvidos com algumas disfunções celulares que podem estar favorecendo ou provocando ou contribuindo aí para o desenvolvimento de tumor. Então é para a gente entender mesmo o processo de formação de tumor. A gente pode também usar esses dados para tentar intervir ou consertar ou corrigir, né? Então usar isso uma forma de tratamento. A gente pode usar isso então também para facilitar o diagnóstico, então a gente pode testar esses genes e classificar os pacientes e depois direcioná-los para um tratamento ou para o outro. Então tem diversas vantagens aí da gente encontrar novos genes. E por que vocês olham para o número de cópias de genes? Pelo mesmo motivo. Então, a gente sabe, principalmente em tumores, tem essas alterações aí no número de cromossomos e isso está sempre envolvido com uma expressão anormal de genes. Então, alguns genes são deletados, então funções celulares importantes são perdidas, alguns genes são amplificados, então também começam a haver uma função celular aí desregulada, né, exacerbada. E isso também é a mesma coisa da mutação, pode estar envolvido tanto com o desenvolvimento da doença ou contribuindo para a progressão e a gente pode usar isso como um marcador diagnóstico também ou principalmente talvez como um alvo terapêutico.
Então, quando a gente fala que a gente tem 46 cromossomos, o tumor pode ter um número diferente. Pode ter um número diferente, mas no nosso caso não era alteração no número do cromossomo em si, eram perdas de alguns pedaços de cromossomo específico. Por exemplo, para os gliomas, a gente já tinha sido descrito anteriormente, a gente confirmou agora nesse trabalho que a perda de um pedaço do cromossomo 1 e de um pedaço do cromossomo 19 é importante aí para os pacientes. Mas, curiosamente, nesse caso, é uma perda, uma alteração cromossoma que confere uma vantagem para o paciente. Então, os pacientes com glioma que têm essa alteração cromossoma, que é cromossômica, que é a codeleção do cromossomo 1 e 19, de partes do cromossomo 1 e 19, eles têm uma vantagem clínica em relação aos outros pacientes que têm glioma, mas que não têm essa perda. Por quê? Na verdade, a gente não sabe ainda os mecanismos por que isso acontece. Então, atualmente, a gente usa essa alteração cromossômica, no número de cromossomos, como um marcador, aí, justamente na classificação dos tumores. A gente está, acho que a comunidade científica está agora se esforçando para tentar entender o porquê disso. Um outro aspecto que vocês estudaram foram os telômeros. O que são os telômeros? Os telômeros são as regiões finais dos cromossomos, então todos os cromossomos, as porções finais, ou seja, o fim das fitas de DNA a gente chama de telômero. E... Vamos voltar? Vocês... Por favor, só um pouquinho. E lá ali também, ó. Tá atrapalhando? Tá fazendo uns bips? Não. Vocês também estudaram os telômeros. O que são os telômeros? Os telômeros são as regiões finais dos cromossomos, então as fitas de DNA em todos os nossos cromossomos, essa região final deles a gente chama de telômero. E o que a gente encontra naturalmente é que com o envelhecimento, todas as nossas células vão encurtando esses telômeros, que isso é um processo natural que acontece com o envelhecimento. Em alguns tumores a gente vê que tem uma reativação de uma enzima que promove um alongamento desses telômeros. Então a gente vê que tem aumento da expressão ou alguma mutação que faz com que esses telômeros sejam aumentados, o que não é normal. O que foi curioso aqui, que a gente encontrou nesse trabalho é que a gente encontrou um número significativo de pacientes que tinham mutação nessa enzima, que tinham uma expressão aumentada dessa enzima, mas que curiosamente o telômero não estava alongado. Então foi um achado novo, importante, e que a gente vai investigar agora também o porquê que isso acontece. Quais foram então as conclusões sobre os grupos em que podem ser colocados os cânceres? Então, os dados que a gente obteve, os resultados, a gente propõe a reclassificação dos gliomas adultos em 7 subtipos. E a gente encontrou de mais relevante foram alguns grupos novos que os trabalhos anteriores ou o modo como os gliomas são classificados hoje na rotina não permitem nem uso essa classificação. Então, de diferente, a gente tem 2 subtipos de DSIMPs, que a gente chama, que é um fenótipo aí de pacientes com glioma que tem mutação no gene DH1. Então, já havia sido descrito anteriormente esse grupo de pacientes que foi chamado de DSIMP, mas eles eram tratados como um grupo homogêneo. E o que a gente viu agora foi que não, na verdade a gente subdividiu esse grupo de DSIMP, a gente chamou então de DSIMP Low e DSIMP High, que é de um grupo low de low methylation, ou seja, pouca metilação e muita metilação, e que tem uma diferença importante na sobrevida. Então, isso foi um dos grandes achados aí do trabalho, foi essa subclassificação no grupo de SIMP com diferenças na sobrevida. Hoje eles são tratados iguais? Hoje eles são tratados iguais, na verdade, sim. Na verdade, nem todo mundo ainda usa a classificação do DSIMP, então... O que é uma pena, mas eu acho que isso é uma questão de prazo aí. Eu acho que a própria Organização Mundial de Saúde já demonstrou esse interesse de usar a classificação do DSIMP, da metilação do DNA, para ajudar a estratificar melhor os pacientes. Quem sobrevive mais, quem sobrevive menos? Você falou que tem uma diferença de sobrevida? Curiosamente, esse grupo de DSIMP, que foi descrito anteriormente, ele tinha uma sobrevida melhor, em comparação aos outros gliomas de alto grau. O que a gente viu agora é que o DSIMP pode ser subdividido em 2, sendo que o DSIMP Low tem uma sobrevida pior do que o DSIMP High. Então, na verdade, o que a gente via anteriormente com um grupo que tinha uma sobrevida melhor, a gente pode dividir aí uma pequena parte dos pacientes que, infelizmente, têm uma sobrevida pior e eles têm uma metilação de DNA menor.
Então a gente pode usar a metilação de DNA como um marcador para a gente conseguir classificar esse grupo de pacientes. Isso muda o tratamento de um grupo e de outro? Eu acho que hoje a gente não consegue falar em mudança de tratamento, mas o que a gente viu já é que esse grupo de Simp Low que tem esse prognóstico desfavorável, eles têm um fenótipo parecido com células tronco, então eles têm um aumento de proliferação celular. Então a gente já viu algumas evidências aí, alguns sinalizadores pra gente do porquê que eles são diferentes. O que a gente vai fazer, a gente tem interesse, já começou a fazer, na verdade, é tentar entender melhor o que está acontecendo nesse subgrupo e tentar identificar drogas ou alvos terapêuticos com que a gente faça com que esse grupo que tem esse prognóstico desfavorável talvez possa ser desviado aí o intercurso desses pacientes com que eles venham a ter um prognóstico favorável. Agora, você falou também de mutação no IDH. O que é IDH? O IDH é um gene da isocitrato desidrogenase. Ele é um gene que tem em todas as nossas células, ele é expresso e ele codifica uma enzima que faz parte do ciclo do ácido cítrico, ou seja, faz parte do metabolismo celular normal. Alguns pacientes com glioma, eles têm uma mutação no gene IDH1. Então, essa enzima, em vez de produzir o seu metabólito normal, ela produz um metabólito diferente, que é o 2-HG, que ele é... Metabólito não dá. Não dá, metabólito. Em vez de produzir... É uma proteína? Mas eu não sei. Enzima... não, é uma enzima. É uma proteína em termos de... enzima... Qual que é o sinônimo de metabólito? Subproduto. Melhor? Então pode ser. O produto. Em vez de... Ele produz um subproduto diferente do que ele produzia. Pronto. Já tá bom. E 2-HG também não fica legal, né? Acho que eu nem vou falar nome. Não, um subproduto diferente. Que tem, E daí a consequência de ser diferente. Tá. Pode falar. Então, o IDH é um gene que codifica uma proteína, uma enzima, na verdade, que está presente em todas as nossas células, e essa enzima faz parte do ciclo do ácido cítrico, ou seja, do metabolismo celular. O que acontece normalmente é que a enzima IDH1, ela produz um produto, um subproduto, mas nos pacientes que têm a mutação no gene IDH1, essa enzima produz um subproduto diferente, ou seja, alterado. Que no caso dos pacientes com glioma, isso confere uma metilação de DNA aberrante, então os pacientes que têm mutação no IDH1, eles têm um aumento nos níveis globais de metilação de DNA. A gente não entende exatamente por que isso acontece e, curiosamente, isso confere uma melhor sobrevida dos pacientes. Então, de uma maneira geral, os pacientes que têm mutação no gene DH1, eles têm um aumento na metilação global e eles têm um melhor prognóstico. Isso geralmente está associado com os gliomas de um grau menor. Mas a gente já sabe agora, e com esse trabalho novo, que alguns pacientes de alto grau também têm a mutação no gene DH1 e alguns desses têm um prognóstico melhor, outros pior. Muito bem. Eu queria que você explicasse a lógica dessa divisão. Então, são 3 grupos com IDH mutado, 4 grupos sem a mutação. Teoricamente, sem a mutação é mais grave, teoricamente, mutado é mais... Mas tem as mais denso, mas daí tem as distoâncias, as coisas que destoam no meio. Consegue dar esse mapa, assim? Vou tentar. Então, atualmente, como é feito? O paciente tem glioma, o patologista faz o diagnóstico, e então ele é dividido em glioma de alto grau, glioma de baixo grau. Nem todos os serviços fazem análise de mutação de DH1, o que poderia ajudar facilmente hoje na classificação dos pacientes. Qual que é a nossa proposta? Então, a nossa proposta agora, com esses novos achados, é que os pacientes não sejam classificados nem por grau, nem por histologia. Que chega um paciente aí na clínica, no serviço, um paciente com glioma adulto, a primeira coisa que tem que ser feita é a mutação para o gene DH1. Então, se o paciente tem a mutação, ele é tratado de uma forma, ele está num grupo. Se o paciente não tem a mutação, ele é selvagem para esse gene, né, para a mutação desse gene, ele é dividido em outro grupo. Se o paciente está no grupo dos mutantes para o IDH1, a gente, com dados de metilação de DNA, consegue reclassificá-lo em 3 diferentes grupos. A gente pode usar também a informação da deleção nos cromossomos 1 e 19.
Então, se o paciente tem a codeleção nessas regiões cromossômicas, ele está classificado num grupo que a gente chama de codel, e se ele não tem essa codeleção, com os dados de metilação, a gente consegue classificá-lo no grupo de SNP low e de SNP high. Então, são os 3 grupos dentro dos pacientes com uma mutação no IDH1 e que têm diferentes evoluções clínicas. Diferentes evoluções clínicas, se você puder dizer, o do codel, tal. Diferentes evoluções clínicas, e o que é interessante é que os pacientes que têm a codeleção, ou seja, o grupo codel e o de SNP high, eles têm uma sobrevida e um prognóstico semelhante, o que a gente não sabia anteriormente, eles eram considerados diferentes. Então, o grupo codel e o grupo de SNP high, eles têm um prognóstico semelhante, ao passo que o de SNP low, o grupo de pacientes com de SNP low, eles têm um prognóstico desfavorável. Em geral, nesse grupo estavam os de baixo grau. Sim, antigamente todos esses pacientes, eles eram considerados, eles eram tratados como glioma de baixo grau, da mesma forma. Mesmo que um tivesse, mesmo tendo, e daí você descobrindo que existe um grupo que não deve ser tratado como baixo grau, é isso? Na verdade, a gente acha que o grau não é tão mais interessante para fazer a classificação dos gliomas. Então vocês descobriram, na verdade, um subtipo que não tem que ser tratado como se fosse... Exatamente. Alguns pacientes que não têm... na verdade, alguns pacientes que têm um alto grau e que antes eles eram tratados com prognóstico desfavorável, na verdade não. A gente vê hoje que eles têm a mutação no gene DH, eles são classificados dentro do grupo de SNP high ou do codel, eles têm um prognóstico favorável, na verdade. Então, isso é uma grande mudança aí no diagnóstico dos pacientes. E agora o grupo sem mutação. E se o paciente não tem a mutação no gene DH, então ele é um DH selvagem, ele cai dentro do grupo selvagem, ele pode ser reclassificado em 4 diferentes grupos. O que a gente achou de mais interessante dentre os grupos sem a mutação no gene DH é que um grupo de pacientes que antes era considerado grau baixo, ou seja, teoricamente ele teria um prognóstico favorável, na verdade ele tem um prognóstico desfavorável, ele tem uma histologia diferente de gliomas de alto grau, mas ele tem uma biologia de tumor ali e uma evolução clínica semelhante aos gliomas de alto grau. Então, mostrando que a histologia e o grau para os gliomas nem sempre é único ou o modo mais adequado apenas de fazer esse diagnóstico. E também, por outro lado, tem um grupo de pacientes que é selvagem para IDH, que tem uma patologia aí compatível com esses gliomas de alto grau, mas que ele tem um prognóstico mais favorável. E o mais interessante é que eles, de acordo com a metilação de DNA, a gente viu que eles têm um comportamento parecido com um glioma, com o astrocitoma pilocítico, que é um outro tipo de tumor, que ele tem uma incidência mais em crianças e que ele tem um prognóstico mais favorável. Então, a gente viu que um subgrupo de gliomas adultos são selvagens para o gene DH1 e tem uma biologia de tumor aí semelhante com o astrocitoma pilocítico, e a gente quer tentar entender agora por que isso está acontecendo.